Então, boa noite a todos. Estamos na disciplina de fenômenos de transporte e o tema da nossa aula, né, de agora é sobre viscosidade, turbulência e número de Reynolds. Sou o professor Jonathan. Quem ainda não tem meu contato, tem aqui meu e-mail e meu telefone. Podem entrar em contato comigo aí. A gente tem grupo no WhatsApp, tá, pessoal? Se precisar também, só me dá um alô que eu encaminho lá para vocês entrarem no grupo. Está aqui nosso calendário e nossos conteúdos. Então, essa aula corresponde a essa sessão aqui, ó, 2.2. No livro está esse nome bonito aqui, de escoamento permanente de um fluido incompressível de um conduto fechado, mas, em síntese, o que nós vamos falar é sobre esses temas que estão aqui. Tá. Nós estamos, pessoal, na disciplina, a gente está estudando sobre vazão, sobre movimento de fluidos. E quando esses fluidos estão se movimentando, até as aulas passadas, a gente não levava muito em consideração a viscosidade desse fluido, a gente não levava em consideração se esse fluido tinha um fluxo se era laminar ou turbulento, a gente vai definir agora de início todos esses conceitos. Então, a gente pode falar que nas aulas passadas, nós trabalhávamos com fluidos ditos ideais. A gente desprezava algumas coisas para fazer algumas aproximações para as equações ficarem mais simples. Mesmo simplificando, vocês viram que a equação do Bernoulli lá é bem grandinha. E aí, depois, na aula passada, a gente ainda acrescentou a bomba, ou turbina, e aí, na aula de hoje, a gente vai acrescentar mais coisa ainda naquela equação. Por quê? Porque agora a gente vai levar em consideração o atrito que o fluido tem com as paredes do reservatório e com ele mesmo. Então, a gente vai levar em consideração essa viscosidade que o fluido tem. E aí, isso a gente vai ver que isso faz ocorrer uma perda de energia nesse fluxo. Então, na aula passada, se vocês relembrarem a dedução da equação de Bernoulli, nós partimos da equação de conservação de energia. Então, nós igualamos o trabalho com a variação da energia potencial e a variação da energia cinética. Quem perdeu a aula passada, ou quem não lembra, pode reassistir, que a gente partiu da nossa resolução falando sobre isso. E aí, nessa aula passada, a gente desprezou perdas por esse possível atrito, né, que haveria aí do fluido. E agora, na aula de hoje, a gente vai aproximar mais um pouquinho da realidade, porque a realidade existe atrito nas coisas. E os atritos fazem perder energia, fazem diminuir a pressão, né, que esse fluido está tendo ali no conduto. E como diminui, então é necessário que haja uma compensação, né, para que esse fluido consiga sair de um ponto e chegar até outro ponto. Senão ele não se movimenta, né? Então é por isso que na aula de hoje a gente vai estudar de início agora a viscosidade e a turbulência, que isso são fatores que influenciam no fluxo, e aí depois a gente vai equacionar isso lá na equação do Bernoulli, de como que isso vai impactar, né, nessas perdas energéticas. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é da viscosidade. Então, o efeito da viscosidade no escoamento dos fluidos é semelhante ao do atrito no movimento dos corpos sólidos. Esse desenho que está aqui, ele ilustra, né, os livros gostam de usar ele para ilustrar, seria mais ou menos assim, ó. Aqui embaixo eu tenho essa placa que ele chama de imóvel. Imaginem uma superfície. E aqui em cima eu vou ter o fluido e depois uma placa móvel em cima. Essa placa móvel a gente pode imaginar como se fosse um barco. Como se fosse tipo uma coisa que está flutuando. Na hora que isso aqui for se movimentar, nesse caso aqui, essa placa móvel que está em cima, ela está sendo aplicada uma força que vai fazer ele para a direita e ele vai com uma determinada velocidade. Então, o que vai acontecer? Se o fluido tem atrito, essa parte de baixo aqui, ó, está encostada nessa placa que é imóvel. Então,
A primeira camada de fluido ali, as primeiras moléculas desse fluido que estão embaixo, se tem atrito, elas vão demorar um pouquinho mais para adquirir velocidade. E aí, conforme eu vou subindo, a segunda camada de fluido está encostado na primeira. A terceira camada do fluido está encostado na segunda. E a quarta em cima da terceira e assim sucessivamente. Então, o que vai acontecer? Na hora que essa placa móvel aqui, que seria, imagina, sei lá, um barquinho, na hora que ela for para frente, ela vai para frente, aí ela arrasta de baixo, que arrasta de baixo, que arrasta de baixo, que arrasta... E aí a última vai ser a que vai ter menor velocidade. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma coisa que se chama de gradiente de velocidade. Pessoal, o que é um gradiente? Gradiente é um termo lá do cálculo. E sempre que a gente tem uma grandeza, e essa grandeza varia com um espaço, nesse caso aqui vai variar com uma profundidade aqui, y, por exemplo, sempre que eu tenho alguma coisa variando com uma profundidade, com um espaço, eu tenho um gradiente. Então, se eu divido uma grandeza por uma unidade de comprimento, isso se chama gradiente na física. Então, por exemplo, nós estudamos a equação do Stevin. A gente escreveu isso aqui, ó. A gente falava assim, ó, P igual P0 mais... Deixa eu só apagar essa outra tinta aqui para ficar certinho. Mais ρGH. Essa equação foi a primeira, acho que a gente aprendeu, né? Uma das primeiras. Vai cair na prova, né? Inclusive, exercício desse. Então, se eu pego esse P menos P0, eu posso falar que é um ΔP, e eu posso passar aquele H dividindo, né? Então, fica aqui, ó, ΔP sobre H é igual ρG, certo? Só isolei ali o ρG. Se eu olhar isso aqui, ó, o que esse termo da esquerda está falando para mim? Eu estou tendo uma variação de pressão com a profundidade. Então, a equação do Stevin, ela explica como que a pressão vai aumentando, né, conforme a gente vai para profundidades maiores. Então, isso é conhecido. Por exemplo, se a gente pensar submarinos que vão muito profundo, eles têm que ter ali muita resistência, porque a pressão, conforme vai aumentando a profundidade, ela vai aumentando porque tem muita camada de líquido em cima. Então, esse ΔP sobre H é um gradiente. Por que eu sei que é um gradiente? Porque eu peguei uma grandeza física e estou fazendo ela variar em função de um comprimento. Nesse desenho que está aqui, aqui vai ser um gradiente de velocidade. Eu vou ter uma velocidade que varia em função de um comprimento. Nesse caso aqui, a profundidade ou a velocidade vai variar em função da profundidade. Eu teria um V sobre Y. Seria uma variação. Aí, como é variação, eu tenho que escrever ΔV, né? É uma variação de velocidade em função de uma profundidade. Como aqui todo mundo aqui já fez cálculo, aqui todo mundo já deriva e integra tudo de cabeça, ninguém precisa fazer, não precisa nem consultar tabela, nem nada, a gente vai escrever isso de uma forma diferencial. Calma aí. A gente vai escrever em dV/dy, certo? É a mesma coisa de escrever ΔV, ΔY. Mas se eu escrever de forma diferencial, eu escrevo dV/dy. Aí eu vou estar analisando essa variação não em intervalos grandes, em intervalos infinitesimais. Toda vez que eu falo essa palavra, eu explico o que ela significa. O que é infinitesimal? É o infinito, só que ao contrário. É uma coisa que... Como que seria um infinito ao contrário? É uma coisa que tende a zero, mas ele existe. Se ele for zero, ele não existiria. É uma coisa que é quase zero, aproximadamente zero. Ele é tão pequeno que ele é aproximadamente zero. Então, se a gente pega um dV/dy, eu estou vendo como que a velocidade varia aqui, ó, em função da velocidade em intervalos bem pequenininhos. Então, ela vai aumentando conforme eu aumento, diminuindo nesse caso, né, conforme eu vou para profundidades maiores, né. Então, isso é um gradiente de velocidade. Então, a viscosidade, quando eu levo em consideração a viscosidade, essa viscosidade, ela faz com que, quando eu tenha movimento desse fluido, ela faz aparecer aí um gradiente de velocidade. Por quê? Porque as camadas do fluido, conforme eu vario a profundidade,
elas se movimentam com velocidades diferentes. Elas não vão se movimentar todas juntas. Imagina, vocês estão vendo meu braço? E aqui, ó, eu tô com o estojo na mão, dá para ver ou tá muito pequenininho? Na minha câmera. Não dá para ver, professor. Então, ó, aqui, ó, se eu pego esse estojo, ó, e movimento ele para o lado, ele vai inteiro. Todas as moléculas desse estojo vai com a mesma velocidade. Se isso fosse um fluido, aqui no desenho, como que um fluido... Imagina você jogando água no chão. E imagina que a água vai espalhando. Tentem imaginar microscopicamente como que aconteceria. A molécula de água que está aqui, ó, é como se ela caísse aqui para frente, aí ela vai indo para cá. Aí a outra cai para frente. Por quê? Porque embaixo tem atrito. Então ela vai indo como se tivesse um formato mais ou menos assim, ó. A água que está aqui em cima vai caindo, porque em cima tem mais velocidade. A que está encostada no fundo por causa do atrito, ela vai ficando para trás. E assim a água vai, ó, espalhando e vai fluindo. E isso se eu estiver falando, se eu só tiver a placa imóvel, né, igual ele falou aqui, só embaixo. Agora, imagina se fosse um cano circular. Eu vou ter esse atrito em 360 graus. Então, o fluido vai ter velocidade menor em toda a parede que ele tiver encostada do conduto. Por dentro do conduto, toda a água não, né? Todo fluido que encostou na parede vai ter velocidade menor porque ele vai ter atrito. E o do meio vai ter velocidade maior. E quanto mais longe das bordas, essa velocidade vai aumentando. Sabe um exemplo que também é legal de ilustrar isso aqui? Se você imagina baralho, imagina que você pôs um baralho em cima da mesa e você fez uma força nele. A carta de cima vai bem mais para frente do que a carta de baixo. A carta de baixo praticamente nem mexe. E a carta de cima é a que vai mais longe. Novamente por causa disso. Embaixo tem atrito e esse atrito vai diminuindo com a altura. Entendido essa questão de viscosidade? Então, e aí como que a gente vê isso daí na prática, né? Quem é mais viscoso vai escoar mais lerdão. Quem é menos viscoso, ele escoa mais facinho. É como se, imagina comparar água e mel. Imagina você jogar um mel num lugar, ele vai, ó, bem lento. Já a água já vai mais bonitinho. Eu até trouxe um vídeo aqui para compartilhar com vocês, só para ilustrar. Vou compartilhar aqui. É um pedaço de um vídeo. Eu não vou nem mostrar o vídeo, o cara está explicando a mesma coisa que eu estou explicando aqui, mas aqui no vídeo dele tá melhor para ver. Tá vendo aqui na esquerda, ó, tem 5 potinhos, né? Esses 5 potinhos estão com fluidos diferentes, e aí ele vai derramar esse fluido nesses potinhos que estão embaixo. Então, observem para a gente ver a diferença das viscosidades. Ó, vou dar play. Então, aí no vídeo vai da menor viscosidade para maior. E aí, um por um, devagarinho, eles vão escoando, né? Então, essa viscosidade aí igual a definição que ele colocou aí nesse slide dele, está interessante, ó. Viscosidade é a propriedade do fluido que está relacionada com a maior ou menor facilidade do escoamento desse fluido. Então, muito legal o material desse professor aí. Então, professor, quanto menor a viscosidade, mais rápido o fluido anda? Isso. Então, quando a gente fala, um fluido viscoso, como que a gente imagina que ele seja? Um fluido viscoso. Tanto é que se a viscosidade for grande demais, ele nem flui. Se a gente imaginar os 5 aqui, até nem caiu nesse vídeo desse cara aqui. Depois ele explica bem bacaninha, se vocês jogarem lá no YouTube, viscosidade, e ele é um dos primeiros vídeos que aparece.
Tá, então, beleza. Aqui é o link, tá nesse slide aqui o link desse vídeo. Aí depois eu vou postar o material lá para vocês no Ava, esse slide, né? Vou postar para vocês. E aí tá no slide. Então esse link aí é o link desse professor, do canal dele, aí depois vocês podem assistir lá. Beleza. Então vamos ver como que equaciona, né? Isso daí. Todo mundo aqui já fez resistência dos materiais? Sim. Fazendo Sim. agora. Tá. Lá na resistência dos materiais, vocês vai ter um estudo lá que é sobre tensões. E o estudo de tensões a tensão nesse estudo, ela tem a mesma unidade de pressão. É uma força que é exercida numa área. E aí essas tensões, elas têm de dois tipos: a tensão normal e a tensão de cisalhamento. Quando eu tenho uma área, imagina que aqui eu tenho uma área. Se a força for perpendicular, eu tenho uma tensão que é normal. Se a força for paralela, eu tenho uma tensão de cisalhamento. Vou fazer a letra igual está ali. Eu gosto de fazer assim a letra, mas o livro fez assim. O livro não, o PowerPoint. Mas tá, e aí a tensão de cisalhamento ela é paralela. O que a gente vai usar aqui na viscosidade é essa tensão que é paralela à área. Por que é paralela à área? Se eu voltar aqui atrás, ó, notem que essa força aqui, ó, ela é paralela às camadas do fluido, né? Então, se é uma força que atua paralelamente ao fluido, né, às camadas do fluido, logo eu considero que essa tensão aí essa força, né, faz uma tensão de cisalhamento. Mas ela é uma força exercida numa área, certo? Então, essa é a tensão de cisalhamento. A equação, né, e aí, o que eu posso também usar? Eu posso falar que essa tensão de cisalhamento é que vai causar o gradiente de velocidade que eu comentei lá com vocês. Tá vendo aqui, ó, dv dy? Variação de uma velocidade em função de uma profundidade. Mas para essa igualdade valer, eu preciso de uma constante, multiplicar esse gradiente por uma constante. Essa constante vai ser o coeficiente de viscosidade aí que a gente está falando. Então, se eu quiser calcular o coeficiente de viscosidade, eu passo o gradiente dividindo, né? Então, o coeficiente de viscosidade, que é a letrinha μ, é aquela mesma que usa para força de coeficiente de atrito lá na física 1, se vocês lembrarem. Então, ela é calculada por essas duas divisões aqui, ó. Divisão da força pela área e divisão do gradiente de velocidade. Aí, aqui no gradiente de velocidade, pessoal, os exercícios podem dar de dois jeitos. Ele pode já te falar de cara, ó, aqui varia 1 metro por segundo para cada metro de profundidade. Então, já é o gradiente. Ah, ele varia 0,2 metro por segundo por centímetro de profundidade. Então, esse já é o gradiente. Então, esse 0,2 que eu falei, você já colocaria ali. Caso ele não dê, supondo que ele dê uma equação de velocidade, aí tem que derivar. Aí deriva a equação, encontra a resposta e aplica ali. A gente vai fazer um exemplo desse para ilustrar. Ou não? Certo? A gente vai fazer um exemplinho para ficar mais claro. Eu acho que seria bom o senhor não fazer, professor. Só para depois eu não ter a possibilidade de pôr na prova. Captou, né? Entendeu? Eu acho que pode pular essa parte aí. Já fiz até o slide, passei a tarde Professor, inteira fazendo meu slide. Professor, cálculo eu fiz online, professor. Tenha piedade, professor, não aprendi nada. Não, gente, mas a Cálculo derivada é a mais professor. boboca do mundo, gente. Não é a derivada regra da cadeia, não. É a derivada daquela bobinha de 2x mais 1. É assim, não vai ser maluca as derivadas, não. Vai ser da mais boboquinha que tiver. Tá, continuando. Esse coeficiente, ele tem uma unidade, né? Aqui eu escrevi 3. Por quê? Se é força... Aqui, ó.
viscosidade aqui, ó, força sobre área. Então, eu já tenho aqui o Newton e o metro quadrado. O gradiente de velocidade, se eu pegar aqui, ó, velocidade é metro por segundo. E o comprimento é metro. Então, eu corto metro com metro, sobra o segundo. Aí o segundo está aqui. Então, eu posso escrever essa unidade assim, Newton segundo por metro quadrado. Mas como eu tenho Newton por metro quadrado, isso se chama Pascal. Eu posso chamar aqui, ó, de Pascal segundo, que é a mais comum. Mas tem esse tal desse Poise aqui também, que é uma unidade que está em desuso. É igual libra, psi, polegada, essas unidades que não são do sistema internacional, mas que dependendo do instrumento, dependendo do material, principalmente se for estrangeiro, americano, por exemplo, que eles que não gostam de usar sistema internacional, às vezes você pode ver esse Poise aí. Mas a transformação de um para o outro é tranquilinho, ó, 10 Poise é 1 Pascal segundo. Então, não tem dificuldade. Mas assim, já vou adiantar que eu não vou fazer nada em Poise com vocês, tá? Só estou falando que existe, está aqui a transformação, mas nós vamos só trabalhar com o sistema internacional. Outra coisa também, pessoal, que existe, essa é a viscosidade que a gente viu aqui, essa é a viscosidade que a gente chama de viscosidade dinâmica. Por quê? Porque tem a tal da viscosidade cinemática. Como que é a viscosidade cinemática? Eu vou pegar a viscosidade dinâmica e vou dividir pela densidade. Só isso. Se eu pego a outra viscosidade, que é o μ, e divido pelo ρ, que é a densidade, a gente tem essa viscosidade cinemática. Então, é a mesma lógica. Só vai ser, só vai dividir pela densidade do fluido que você estiver trabalhando. Beleza? Aí, se joga aquele Pascal aqui, e aqui a densidade é quilograma metro cúbico, aí se trabalhar essas unidades de medida, dá para chegar aqui, ó, nesse metro quadrado segundo aqui. Não é unidade de aceleração, tá? Que a aceleração é o quadrado fica no segundo. Aqui é metro quadrado segundo. Tanto é que até é difícil meio que imaginar assim essa unidade. Tem unidade que você lendo ela, você meio que consegue imaginar como que é, né? E esse aqui eu não consigo imaginar um jeito de explicar ela relacionado com a viscosidade de um fluido. Mas é a unidade que sobra depois que a gente cancela tudo aí, as informações. Eu até já comentei, mas assim, tá no slide aqui também, depois, como teoria. A gente, quando eu tenho esse fluido passando num conduto, vai ficar com um perfil parecido desse aqui, ó. Eu vou ter velocidade maior no centro e velocidades menores nas bordas. Ele vai diminuindo conforme vai afastando da borda até chegar no centro, aí diminui de novo. Então, ele aumenta até chegar no centro, aí diminui. Então, vai ter um perfil mais ou menos desse. E aí, no nosso laboratório, a gente vai fazer um experimento para observar isso daqui lá na prática. Então, lá tem um conduto que é transparente, e aí nós vamos colocar corante na água para nós observarmos, né, esse perfil. Mas lembrando que esse perfil só vale se o escoamento for laminar. Professor, você falou 2 vezes esse laminar aí e você não explicou ainda. Pessoal, quando a gente tem fluxos, né, de fluidos, meio que tem 2 jeitos de acontecer esse fluxo. Eu posso ter o fluido indo bonitinho, uma camada em cima da outra, todo mundo ali meio que indo junto. Ou, dependendo da situação, a água pode ir toda turbulenta, o fluido, na verdade, né? Pode ir todo turbulento, todo, sim, dentro do conduto. Então, depende, tudo depende. Então, se a velocidade for muito grande, tende à turbulência. Se eu tiver nesse conduto coisas que façam ele se agitar, se eu tiver T's, curvas, cotovelos, se eu tiver válvulas, tudo isso pode fazer com que o fluido fique turbulento. Se for em ambiente aberto, se eu pensar num rio, uma pedra que tiver lá pode fazer ficar turbulento. Então, tudo isso influencia, né, nessa turbulência. E aí tem como a gente calcular.
Então, baseado em informações do conduto e do fluido, tem como eu classificar se um fluxo é laminar ou turbulento. Esse aí vai ser outro experimento que a gente vai fazer aí semana que vem. Então, laminar é o fluxo bonitinho. Por que tem esse nome? Porque a gente considera que o fluxo se dá em lâminas. É como se tivesse assim, cada camada de fluido, uma em cima da outra, a gente considera que eles vão em lâminas. Por que em lâmina? Porque como ele vai eu tenho essa diferença de velocidade aqui na horizontal, então é como se fosse assim, ó, essa lâmina vai com mais velocidade, essa daqui com um pouquinho menos. É como se fosse várias cartinhas de baralho andando aí, né, fluindo, né, na horizontal. Então aí a gente considera dessa forma. Por isso que tem esse nome de laminar. Aí o turbulento ele mesmo se explica, né? Então vai tudo maluco. As moléculas, né, do fluido, elas não fluem em uma direção só. A direção delas, apesar do movimento como um todo ir só para um lado, mas essa molécula, para ela ir para a direita, ela foi para cima, foi para baixo, foi para trás, foi para frente, ela se mexeu toda, mas em média ela está indo para frente. Então isso que seria um fluxo turbulento. Então vamos fazer uma aplicação, né? Eu vou calcular aqui com vocês. Então, nós queremos calcular o coeficiente de viscosidade de um fluido. A gente vai considerar essa área aqui, ó, de 2.500 milímetros quadrados, e está sob a ação de uma força de 25 newtons. E aí, essa força, ele está tendo um ângulo, e aí essa velocidade desse fluido, desse escoamento, varia com a profundidade, de acordo com essa expressão. Então, eu tenho essa expressão aqui que explica como que a velocidade vai variar. Então, se eu quiser encontrar esse gradiente, é só eu derivar essa equação, encontro o gradiente, e aí com essa força e com essa área a gente consegue achar a tensão. Então, vamos fazer juntos aqui. A equação já está até aqui, mas vamos ilustrar, né? Vamos imaginar que essa aqui seja a área do fluido e vamos pegar essa força, vamos colocar ela aqui. E aí, ó, vamos ler aqui, ó, forma 30 graus com uma reta que é perpendicular ao fluido. Então, se eu passar uma reta perpendicular aqui, ó, ela faz 30 graus com essa reta. Então, vamos colocar que aqui, ó, aqui é 30 graus. Então, se tem esse ângulo, a gente vai ter que fazer decomposição, né? Porque eu tenho esse vetor está fazendo uma contribuição nos dois sentidos. Então, por exemplo, se eu pegar esse vetor e decompor, ele vai ter uma componente aqui na horizontal. Vamos colocar ele aqui. Vou colocar ele mais fino um pouquinho. Não, vou colocar ele com outra cor. Aqui. E eu vou ter uma componente aqui na vertical. Decomposição, né? A gente faz sempre um vetor virar 2. Posso até colocar assim, ó, só para fechar o triângulo assim, né? Aí eu pergunto para vocês, ele ficou com duas componentes, um na horizontal e um na vertical. Vou chamar aqui, ó, esse aqui de FY. E vou colocar aqui embaixo aqui, ó, um FX. Qual desses dois aí, pessoal, que vai gerar uma tensão de cisalhamento? O FY ou o FX? X. FX. FX, né? Cisalhamento tem que ser paralelo, né? Sempre paralelo à área. Então, aquele FY ali, a gente nem vai mexer com ele. Então, inclusive, nessa equaçãozinha que está aqui, ó, posso colocar ali, ó, FY, para ficar certinho. Beleza.
se a gente for resolver em relação a esse 30 graus, o fx ele é qual cateto ali, pessoal, do 30? Ele é oposto ou ele é adjacente? Ele é adjacente. Adjacente, professor. Vou dar outra chance. Oposto. Acho que deve ser oposto, hein? Oposto. Porque daí... Falar igual o Chaves, né? Acertei de segunda, então eu mereço um 9. Por que ele é oposto? Ó, se eu colocar, eu vou copiar ele aqui, ó. O 30 tá em cima ali, né? É, o 30 tá entre o vetor e o FY. Entendeu? Certo? Ó, o 30 tá aqui, ó. Esse aqui, Isso. o 30 tá aqui. Então o fx fica aqui em cima. O fx é oposto. Se o fx é oposto... Opa, foi mal. Troquei aqui. Se o fx é oposto, então na hora de decompor, ele fica seno ou cosseno? Seno. Beleza. Então aqui, ó, tá o fy, né, na fórmula. Então eu posso até trocar o fy e falar que isso aqui é um f vezes um seno de 30. Se eu quiser. Essa área aqui, precisamos transformá-la, né? Porque ela está em milímetro quadrado. E eu preciso fazer em metro quadrado. Se eu vou fazer em metro quadrado, aquele mili, né? Vamos escrever aqui no cantinho, ó. 2.500 milímetro ao quadrado é igual a 2.500 vezes. Mili, pessoal, ele é 10 elevado a menos 3. E aí, metro, isso quadrado. Certo? Mili é 10 a menos 3, né? Que significa dividir por 1.000, né, pessoal? Sim. Então, como eu vou elevar ao quadrado, isso aqui vai ficar 10 a menos 6. E aqui, metro quadrado. Aí, aqui dá para, se quiser, multiplicar aqui, ó, corta 3, 0, fica 2,5, 10 a menos 3. Dá também. Ou simplesmente joga tudo aqui. Então, ó, força é 25. Essa área aqui, ó, vamos colocar entre parênteses para ficar organizado. Opa. Aqui no lugar da área, vamos escrever 2.500 vezes 10 elevado a menos 6. E aí não calculamos, né, o dv dy. Quanto que dá aquela derivada ali, pessoal? 2y quadrado? Isso aí é integral. Opa, desculpa. Vai ser y. Ó, vamos lá. 4, acho que sim. Vamos rabiscar aqui, ó. Derivada de 2x, se eu derivar, né? Isso aqui é 2 na derivada. Você só arranca esse, porque você tem que subtrair 1 ali. Vai dar 4, então. Aí qualquer coisa elevada a 0 fica 1, então fica só o 2. Isso é 4. Então, a derivada do menos 6 é constante, dá 0. E a derivada do 4y fica só o 4. Então, o dv dy é igual a 4. E aí, a unidade de gradiente, ele é só segundo, né? Não, metro por segundo dividido por metro. Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui, é segundo. Então, aqui, no lugar desse dv dy, é 4. Aí eu precisava de uma alma gentil aí para fazer essa conta para a gente. Seno de 30 aqui dá meio, vezes 25 vai dar 12,5. Aí divide 12,5 por esse número, dá igual. Aí divide por 4, dá igual. E ver quanto que vai dar. (1,25) Eu estou fazendo com vocês, eu não sei. Alguém mais faz aí para ver se é isso? 1.250. Eu vou com a maioria. Meu deu 1,25 vezes 10 a menos 9. 1.250, professor.
Ixi, Maria, eu vou ter que pegar minha calculadora, então. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Não Ó, confia nos seus alunos, professor? Mas vocês não estão concordando? Ah, é 1,25 aí, não foi? 2 falou do 1,25? E 2 Meu- falou 1.250. 1.25 vezes 10 é menos 9. Deu 1.25. Tá, vou pegar minha calculadora, eu volto já já. É 1.25 vezes 10 é menos 9. Menos 9, né? Foi isso? Aí, cheguei. Bom, Vamos foi ver de então, caminho. ó. 25 vezes seno de 30 dá 12,5. Aí eu vou dividir por 2.500 vezes 10 elevado a menos 6. Aí eu estou dividindo e coloquei em parênteses, né, a parte de baixo para ficar organizado. Aí deu 5.000. Aí divide para 4, 1.250. Raúba! O meu também deu 1.250, só para constar, tá, professor? É bom a gente fazer, porque isso aqui tá gravando para ir no YouTube. Aí depois meus seguidores, né, vão assistir meus vídeos, vão comentar lá que a gente fez conta errada. Todos os meus 130 inscritos no meu canal. Então, Já ia parar de ser assinante lá já, professor. Dá dislike. a pessoa já ia dar dislike, é verdade. Mas dislike gera engajamento, né? Nem engajamento não tá gerando lá no meu canal, tá difícil. Tô tentando ver se eu fico famoso lá no YouTube para parar de dar aula, daí eu vou só Se esses fazer alunos vídeos. aí ajudassem, né, professora? 22 alunos na sua aula, os caras não... Agora vai olhar. Não se Puxa o inscreve, e-mail né? aí, professor. Vê quem tá seguindo, já tira ponto já de quem não tiver. É. Pessoal, me dá só um minutinho aqui, rapidinho, estão batendo na porta aqui. Pessoal, ficou dúvida nesse exercício aqui ou tá de boa? Vocês estavam no medo só porque ia aparecer a derivada, mas vai ser uma derivada desse estilo aí, se cair. Tá beleza. Tá tranquilinho, né? Tá. Tranquilinho não tá não, mas tá bom. Mas lembrem, a prova é com consulta. Então, quando vocês for estudar para a prova, coloquem assim tudo o que vocês acharem que ajude vocês, que vai ajudar vocês na hora de fazer. Então, tudo que vocês acham, tipo assim, isso aqui eu acho que eu não vou saber direito, isso aqui eu não entendi bem e tal. Então vocês... Pode ficar tranquilo, professor, eu vou fazer o manuscrito da aula, pode ficar tranquilo. Palavra por palavra. Vocês podem levar uma biblioteca lá para a sala, não tem problema nenhum. Ô, professor, o senhor vai mandar esse slide resolvido assim para nós ou não? Sim, eu estou postando. Esse de hoje eu não postei ainda, mas se não me engano, os anteriores está postado. Tá, já com o cálculo resolvido, né? Eu acho que sim. Os que estão aqui, acho que sim. Se não tiver, aí no vídeo tem. Mas eu acho que tá tudo resolvidinho. O Júnior Cherilus, eu acho que você está apertando alguma coisa aí, que está parecendo que você está solicitando alguma coisa para mim. Acho que você está solicitando para compartilhar alguma coisa, eu acho. Tá. Aí, só lembrando aqui, ó, dessa imagem aqui que a gente viu, eu vou até copiar ela e colar ela ali na frente, que tem peraí, deixa eu só achar aqui rapidinho. Aqui. Até coloquei ele aqui. Essa equação aqui, ela explica esse perfil de velocidades. Então, eu posso, se eu conhecer a velocidade, por exemplo, no centro, eu consigo saber a velocidade em qualquer outra parte do conduto. Então,
ela sai dessa relação aqui entre os raios. E é uma relação aí do raio ao quadrado dividido por outro raio ao quadrado. Só que quem que são esses raios? O primeiro R, que aqui está representado como R minúsculo, ela é a distância do centro até o ponto que eu quero. R'. E o R maiúsculo é o raio do cilindro. O cilindro é o conduto, né? Isso aqui só vale para conduto circular. Então tem que ser cano redondo. Se for um cano quadrado, não dá. Então aqui, ó, esse seria o R maiúsculo. Então vamos fazer aqui rapidinho esse aqui. Ó. Esse aqui também é só aplicar. Vamos fazer juntos. Colar ele aqui embaixo, ó. Ó, calcule a velocidade a 2 centímetros do centro de um cano de diâmetro 10 centímetros. Então, a velocidade no centro, vamos ver, ele deu aqui, é meio. Então, vamos aplicar aqui, meio. Notem as unidades, ó, está em metro por segundo. E depois os raios estão em centímetro, a gente tem que fazer esses raios tudo em metro. Então, esse primeiro raio, que é a distância que a gente vai calcular, né? Aqui é 2 centímetros, então vamos colocar 0,02. O raio maior é o raio do cano, né? Quanto que é o raio do cano, pessoal? 0,05. 0,05. Esse negócio dos exercícios dar diâmetro, pessoal, e depois na fórmula pedir raio, é um trem que o povo gosta de confundir. Que você esquece, né? Você vê que o exercício deu o número, quando chega na hora você calcula. Pessoal, não reparem não na minha cachorrinha que tá latindo aqui. Quem calcular isso aí para mim? Calculem aí para mim, por favor. O meu aqui deu 0,42. Vê se vocês acham isso. Deu 0,42 também. Notem que sempre essa velocidade aí calculada, né, esse V, ele vai ter que ser menor que o V0. Sempre. Menor ou igual. Quando que vai ser igual? Quando o R quadrado for igual, o R quadrado minúsculo for igual ao R quadrado maiúsculo. Quando esses dois forem iguais, isso aqui dá 1. 1 menos 1 dá... aí não tem como. Espera aí, tem que ser quando o R for... Se os dois forem iguais... Ah, tá, o R quadrado tem que ser 0. Que daí é no meio. Quando o R'inho de cima for 0, aí esse zera, aí 1 menos 0 é 1, aí V0 fica igual a V. Então, quando o R minúsculo for 0, aí a gente tem V igual a V0. Quando o R'ão for igual ao R'inho, aí isso aqui dá 1, 1 menos 1 dá 0, aí V0 dá 0. O que ele está querendo dizer? De acordo com esse modelo aqui, a velocidade do fluido que está encostado na parede vai ser quanto? Na parede do tubo. Tem que ser 0, de acordo com esse modelo. É como se ele considerasse que a molécula do fluido que encostasse na parede do conduto, o atrito ali ia segurar ela, aí ela não teria velocidade. Esse que seria a lógica, né, dessa equação. Esse negócio da partícula que tiver encostada, né, na superfície e ter velocidade 0, ela até faz um pouco de lógica. A gente consegue observar algumas coisas assim. Por exemplo, eu não sei se vocês já repararam, assim, já pararam para pensar, de por que um carro junta poeira. Sendo que, se você andar bem rápido,
e aí o carro está batendo no ar, não era para o ar carregar a poeira e tirar a poeira do carro? Tipo assim, por que não acontece isso? Ou do ventilador, por que a hélice do ventilador também junta poeira, sendo que está ventando? Então, a velocidade ela vai aumentando conforme vai afastando da superfície e, em teoria, na superfície é zero. Em teoria, talvez não seja zero, não sei, mas microscopicamente a gente está falando. E aí isso faz com que tenha esse padrão aí. Tá, então vamos falar de turbulência. Então, a gente definiu viscosidade, definimos aí o que é o gradiente de velocidade, falamos que é a tensão de cisalhamento que gera, né, isso daí. E rapidinho, pessoal. Tem gente aqui em casa, a cachorra fica louca latindo. Aí, agora a gente vai para a parte de classificar esse fluxo. Então, para isso, a gente vai precisar de alguma coisa que classifique o fluxo, para a gente ver se ele é turbulento ou se ele é laminar. Aqui na direita, eu peguei esse GIF aqui da internet, ele está bem simbolizando o exemplo que a gente quer fazer no laboratório. Da gente ter o fluxo, aqui tem tipo uma seringuinha que está soltando uma tinta, né, dentro desse fluido, e aí a gente consegue observar como que a tinta não é laminar, como que ela sai toda bagunçada, né? Então, mostrando que tem um fluxo turbulento, ela está variando a direção dela conforme tem essa propagação. É a mesma coisa aqui do cigarro. Do cigarro, a gente considera que ele sai, tipo, linear. Aqui, ó, aqui pertinho ele sai até, pode considerar aproximadamente que seja laminar, mas depois fica turbulento. E aqui a água de um rio também, por causa das pedras, coisas assim, a gente pode considerar que seja turbulenta. Aí, como que a gente define isso daí? Essa turbulência, pessoal, ela é dependente, por exemplo, da velocidade, mas ela não é dependente somente da velocidade. Ela depende também da viscosidade, dessa viscosidade μ, que a gente está representando. Eu vou até rearranjar essa equação aqui, ó. Vou fazer assim, quer ver? Vou passar esses dois aqui para esse lado. Eu vou até isolar ele aqui. Rapidinho, só para ficar melhor, eu acho, para discutir. Beleza, rearranjei aqui a equação, isolei aqui. Então, tem uma classificação de fluxos e a gente usa essa classificação para quê? Como que vai funcionar? A gente vai calcular esse número, que a gente vai chamar aqui, o nome dele é número de Reynolds, esse RE. O Reynolds foi um cara que estudou essa questão de turbulência em fluidos. E aí, qual que é a lógica? A gente vai usar os parâmetros que vão ser a velocidade do fluido, o diâmetro do conduto, a densidade do fluido e a viscosidade do fluido. A gente vai usar esses parâmetros e vai calcular. Esses parâmetros de densidade, diâmetro do conduto e da viscosidade meio que são constantes, né? Sempre para uma determinada situação, sempre vão ser iguais. E aí, aqui, quem que pode variar? É a velocidade. Então, a gente pode calcular uma velocidade que seja crítica. Por exemplo, qual é a máxima velocidade que um fluido pode ter dentro de um conduto para que não fique turbulento, né, o fluxo. Então, qual que é a lógica? Esse número de Reynolds, a gente vai jogar os valores aqui e vai ver que número que deu. Se ele ser menor que 2.000, nós consideramos como um fluxo laminar. Entre 2.000 e 4.000, a gente considera como transição, acima de 4.000, turbulento.
Mas, dependendo do autor, tem autor que utiliza outras classificações, às vezes um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Tem autor que, por exemplo, fala que em vez de 2.000 ele fala 2.400. Tem uns que não levam em consideração essa transição. Então, mas assim, normalmente fica ali em torno de 2.000. Se a gente for fazer o exercício, né, que cair disso aqui na prova de vocês, eu vou colocar lá, vou ser bem específico em relação ao valor que eu quero que considere como turbulento. Então, por exemplo, como eu estou colocando 2.000 aqui, então, de 2.000 para baixo, a gente vai considerar como laminar, e aí, na avaliação de vocês, eu vou colocar para considerar que seja assim. Mas eu só estou fazendo essa ressalva porque, dependendo do livro, do autor que vocês forem seguir, às vezes o autor coloca outros valores. Outra coisa também, pessoal, é que assim, essa questão de fluidos, e quando a gente considera os fluidos ideais, meio que todas as equações dão certo, todo mundo usa as mesmas. Mas quando a gente começa a considerar que o fluido pode ser turbulento, que tem viscosidade, que tem atrito com as paredes, nós temos uma gama de equações que calculam isso daí. E muitos são métodos que a gente fala que são empíricos. O que é um método empírico? Os caras vão lá, põem um cano, passa água lá, passa um monte de fluido, um monte de vez, e mede, faz uma cacetada de medida e desenvolve uma fórmula baseada nessas medidas. Então, o cara meio que vai por tentativa e erro ajustar uma equação, ou usando estatística, diversas maneiras para conseguir adequar na equação. Então, se vocês olharem, por exemplo, no livro de vocês, se vocês lerem lá esse capítulo, lá mesmo vai ter diversas equações sobre essa parte aqui de fluidos. Então, tem vários métodos. Então, aí você utiliza os métodos que são conhecidos aí. Beleza, então a gente usa essa equação aqui. Então, se eu quiser saber a velocidade crítica que o fluido pode ter para não ser turbulento, eu coloco aqui no lugar do Reynolds 2.000, e aí eu isolo essa velocidade crítica aqui e acho, ó, para ser laminar, esse fluido aqui pode ter no máximo tal velocidade. Por que isso é importante nesse estudo de fluidos? Quanto maior a turbulência, maior a perda de energia. E isso pode ser bom ou ruim, depende da situação. Se eu estou usando isso numa instalação residencial, ou se eu estou fazendo isso para numa distribuição de água numa cidade, eu quero que a turbulência seja mínima para eu ter o mínimo de perda de energia. Eu preciso que seja laminar para eu não ter que, tipo assim, gastar muito dinheiro com bomba para bombear. Eu consigo, de uma maneira mais fácil, distribuir esse fluido. Então, tem situações em que eu não quero perder energia à toa. Eu quero diminuir. Mas, se a gente pensar, por exemplo, em radiadores, se a gente pensar numa situação em que eu quero dissipar calor, e eu vou dissipar usando um fluido, aí já é interessante que seja turbulento, porque nessa agitação eu estou dissipando calor, aí é mais fácil, né, de perder calor. Então, se eu estiver usando um fluido para isso, aí para mim já é interessante que tenha turbulência mesmo. Então, tudo depende da aplicação que você está usando aí. Então, a gente vai usar essa faixa aqui, ó. Anotem aí, ó. 2.000 até 2.000, ele é laminar. De 2 a 4, transição. E vou até colocar aqui no slide, ó, e acima de 4, turbulento. Então, aqui na disciplina, eu vou utilizar essas faixas. Mas lembrando, não é todo autor que usa igualzinho. Vamos fazer uma aplicação aqui rapidinho, aí a gente faz o intervalo. Então, ele quer a velocidade crítica nesse exercício.
Então, a velocidade crítica, né? Se a gente tem essa equação aí, eu tenho que isolar aquele VC que está ali, né? Então, eu vou passar o Mi, vou passar aqui para cá, multiplicando. E esse Rho e esse D, eu vou passar aqui, dividindo. Beleza. Aí, ele quer a velocidade crítica, né, para esse fluido aí. Então, vamos aplicar. Então, a velocidade crítica, a gente interpreta ela como sendo a máxima velocidade que eu posso ter para que o fluxo seja laminar. Se eu aumento essa velocidade, ele deixa de ser laminar e passa a ser turbulento, né, ou de transição. Então, eu vou colocar 2.000 aqui. O coeficiente de viscosidade, o exercício já deu 0,32 vezes 10 elevado a menos 3. A densidade, como o exercício não falou que fluido que é. Vou inventar uma aqui. Considere a densidade 950 kg por metro cúbico. Então, vamos supor que seja essa daí, 950. E aí, ele deu o raio, que é 8. Nesse exercício, tem que usar, nessa fórmula, usa o diâmetro. Então, é 16 centímetros, que é 0,16 metros. Então, alguém, por favor, calcule aí a velocidade crítica. Eu vou calcular o meu aqui também. 0,32 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 2.000, dividido por 950, dividido por 0,16. O meu aqui deu 4,21 vezes 10 elevado a menos 3 metros por segundo. É isso aí mesmo. Aqui também. Então, essa seria a velocidade crítica. Então tá, vamos fazer um intervalo. Aqui tem outros exercícios aqui, ó, depois se vocês quiserem fazer como em forma de lista. Pessoal, vamos fazer intervalo mais curtinho hoje? Volta na equação para eu tirar uma foto. Tá, vou abrir aqui de novo. Podemos Tem um voltar ao 8h30? Não. Por mim, nem tinha intervalo, tocar direto. Não, vou dar um tempinho aí, pelo menos para tomar uma aguinha. E jantar ali rapidão. Isso. Pode ser, pessoal, 8h30? Beleza, doutor. Pode, professor. Beleza? Então, Isso é engraçado, essa velocidade é bem baixa, né? Oi? Não ouvi, Rolf. Tá, beleza. Então tá, pessoal, 8h30 a gente volta.